Olá, meus queridões e minhas queridonas, como vão vocês? Estamos aqui com mais um episódio do canal Emoção e o podcast de hoje é mais do que especial. É a autora do livro Abuelas da Terra, Fernanda Barroso. Como vai você, Fernanda? Bom dia. Primeiramente, muitíssimo obrigado por ter aceitado o meu convite. Vamos ter um papo maravilhoso agora sobre espiritualidade, sobre a sua jornada do mundo, digamos assim, convencional para o mundo espiritual, não é mesmo? Exatamente. Me conta, então quer dizer então que você é terapeuta, taróloga, ex-advogada, mãe, estou esquecendo de algum título? Não, tá indo, escritora. Escritora, obviamente, da Abuelas da Terra, esse livro que eu confesso que eu não li ainda, mas eu tenho total certeza que é um livro fantástico, é sobre seus pensamentos. Meus pensamentos, canalizações, inspirações. Conta pra gente, como é que foi essa migração desse mundo, vamos dizer assim, das leis terrestres para o mundo das leis espirituais, né? Por assim dizer. Você era advogada. Sim. E agora você não exerce mais a função. Não exerço. Vou contar aqui para vocês, primeiramente. Olá, todo mundo. Fico feliz pelo convite, Rafa. Muito agradecida por esse trabalho, esse projeto que você está fazendo. Que, antes de tudo, eu sou da seguinte filosofia, que o conhecimento ele tem que ser compartilhado, porque se o conhecimento ele ficar preso, de que adianta? Se você chegou Correto. E recebeu um conhecimento, compartilhe. Quanto mais você compartilhar, mais bênçãos, mais conhecimento vem, mais evolução. Então, muito agradecida por estar aqui presente. Prazer todo. E o que eu puder ajudar a falar aqui dentro da minha experiência, que é muito doida, sabe? Tem muita história aí, né? Então, vamos lá. Você me perguntou sobre esse trajeto aí da minha história. Tudo começou... Quando é para ter um chamado, Rafa, não adianta, a espiritualidade te chama, sabe? O universo te espreme. Só que quando você ainda está dormindo, que a gente fala na matéria, você ainda não está num processo de conexão ainda, né? Você não entende o que está acontecendo. Então, foi isso que aconteceu comigo. Eu era advogada, criminalista, fazia tribunal do júri, fazia sustentação oral, trabalhava numa faculdade de direito, fazia audiências, ia para presídio, penitenciária, tirava uns presos, assim, sabe? De tudo quanto é jeito. Gostava da sua vida? Eu gostava do direito penal, né? Da área da defesa eu gostava. Então, assim, eu fui treinada para poder ser do Ministério Público. Eu estudava para concurso público. Então, eu queria ser promotora, para acusar, sabe? Para ser o fiscal da lei. Só que quando eu entrei para advocacia criminal, eu falei, cara, tá errado algumas coisas aqui. E o direito da defesa? E aí o universo começou a trabalhar para mim, para olhar o outro lado, dentro do trono da justiça, que até então eu não entendia por que eu vi dentro do direito, né? Trabalhar com a justiça primeiramente. E aí eu comecei a trabalhar a defesa e comecei a me encantar pelas histórias das pessoas que eram acusadas por falta de provas, muitas eram inocentes, enfim. Mas eu encerrei a advocacia criminal, minha família inteira era advogada. É advogada. Então eu segui essa tradição. Mas você sabe quando faltava algo? Não era meu lugar. Eu gostava do direito, mas eu acho que eu gostava muito mais de falar, de fazer teses, de defender, do que propriamente a advocacia. Então eu tive um aprendizado muito grande da minha fala, do meu posicionamento, do meu crescimento profissional. Beleza. Como se estivesse te preparando para hoje. Como se estivesse me preparando. Eu acredito até que estava até preparando uma questão da minha índole também. Porque eu fui muito... tive propostas, né? Propostas ruins para fazer coisas erradas, usando a advocacia, né? Um lado negativo aí, só que não é, né, da minha pessoa, da minha índole, mentir num processo, aceitar suborno, fazer umas coisas que eu vi de um lado na área criminal. De se corromper, né? De se corromper, exatamente essa palavra.
E aí começou a não fazer sentido para mim, né? Isso é uma exceção, essa parte que eu te contei, mas chegou até a mim. E depois começaram outros processos. Eu comecei a não ter mais a motivação faltava algo ali para mim. Acho que o tempo que a advocacia tinha que cumprir para poder me ensinar o meu propósito ali foi. Só que não bateu mais. Aí a espiritualidade me levou para o caminho do autoconhecimento, porque toda a vida eu gostei da área mística, de tarô, gostei desse lugar de bruxaria, desses filmes, sabe, que medievais, que remetiam à magia. Ocultismo, né? Ocultismo, adorava isso. Só que eu ainda tinha crença, né, porque eu fui criada dentro de uma família patriarcal, católica, e eu nunca tive acesso à espiritualidade, desenvolvimento mediúnico, enfim. E aí a espiritualidade me levou até um retiro de autoconhecimento, de espiritualidade com a ayahuasca, sem eu saber que ia ter ayahuasca. Então, meu despertar começou com a Amadrecida. Mas alguém te levou até lá? Algum amigo? Né? Os amigos, né? Eu fui convidada para poder ir nesse retiro, só que eu fui, é um retiro de nem meditação. Sabia que era ayahuasca. Nada. Chegou lá um dia, um belo dia à noite. Ué, gente, o que vai ter aqui? Que prática que é essa que vai ter? Vai ter uma cerimônia de ayahuasca. Eu falei, é o quê? Se sabendo, a gente já tem medo, imagina se eu souber. Aí hoje eu sei. Se eu soubesse que seria ayahuasca, que eu tivesse pesquisado, eu não ia nem a pau juvenal. Não ia. Então a espiritualidade sabe direitinho. Eu caí de paraquedas. Quando eu falei assim, mas o quê? Ayahuasca? O que é ayahuasca? Que me falaram lá, é um chá que você toma, que você expande a consciência. E eu na minha ignorância falei, o quê? Vou ficar doida? De jeito nenhum. Isso foi em que ano? Isso foi em 2018. Então tá relativamente recente. 2018, 2019, Só que o meu processo foi muito rápido, porque quando é para ser um caminho, a espiritualidade te coloca e você só tira um véu daquilo que você veio fazer. E como é que foi a experiência lá na... Você tá doida, eu não desencarnei porque não era a minha hora. Gente, eu vi o tanto que eu tinha crença. Então lá era um ritual magístico, que tinha velas, que tinha mandalas, que tinha magia, que tinha processo de incorporação, processos mediúnicos. E eu não estava acostumado com isso, e a força da ayahuasca bateu, eu tô assim, eu vou morrer. Falei, agora eu tô no ritual satânico, Jesus me desculpa, pelo amor de Deus, e comecei a rezar. E aí a Amadrecida ayahuasca estava me mostrando as minhas crenças e o meu medo e o meu preconceito com a área espiritual, tudo que fosse fora daquilo que eu não conhecia, mas que eu gostava. De alguma forma. Só que foi tão intenso que eu saí entrei uma pessoa no ritual e saí uma outra com a ayahuasca. Mas saindo dali, você já tinha uma certa certeza de que você queria continuar nessa pegada espiritual ou bateu um certo medo, uma certa culpa? Como é que foi isso? Nada. Depois eu transformei quando fizeram um trabalho em mim, sabe, com a ayahuasca lá, de conscientização durante a força, porque ela expande a sua consciência, o seu campo mediúnico, e você acessa muitas questões. Eu entendi o meu processo, que tem a ver com questões de vidas passadas, dessa vida, com o chamado. Então, parece que juntou e fez assim, bum. Então, eu saí de lá, uma outra pessoa, falei, não, que doideira, amei, quero isso para minha vida. Para quem não conhece a ayahuasca, eu tive uma entrevista maravilhosa com o Wander, que é um cerimonialista. Maravilhoso. E que está presente aqui dentro do Ilê Sol de Maria. As cerimônias de ayahuasca deles são aqui, inclusive eu conheci esse lugar por conta do Wander. Quem quiser saber mais a respeito da ayahuasca, assista esse episódio com o Wander, que lá ele explica todos os medos, dúvidas, questões que possam surgir. E de uma coisa eu já deixo claro, entendeu? Você é mais uma prova viva de que a ayahuasca ela é reveladora no nível em que equivale, sei lá, anos de terapia, de psicanálise, para a gente poder acessar informações que a gente levaria num tempo muito mais longo, né? Exatamente.
E a partir do momento que você entrou na espiritualidade, como é que foi então a jornada? Porque eu entendo que você não deve ter largado a profissão. Não larguei. De uma hora para outra. Não larguei, Rafa. Então, o que acontece? Só um adendo, pessoal, nisso que o Rafa está falando e que o Vander trouxe aqui, que o trabalho dele é maravilhoso. Vocês, para poderem consagrar a ayahuasca, eu conduzo cerimônias, rituais com a ayahuasca, porque é um chamado meu depois desse processo que eu estou contando aqui com o Rafa, desse despertar. Não foi de uma hora para outra, consagrei a ayahuasca, adorei na minha primeira cerimônia, agora eu sou espiritualizada e vou conduzir cerimônias. Não é assim. Você tem que ter um centramento para entender o que está acontecendo, você tem que dar o tempo, o espaço, entender um chamado, sabe? Refletir, processar, não é assim. Né, processar, porque a primeira coisa que pega na pessoa chama-se ego espiritual. Então, tem muitas pessoas que acham que são xamãs, condutores, que são namastê, gratiluz. Todo mundo em alguma encarnação foi algo importante, mas não foi o faxineiro, sabe? O serralheiro, nada. Todo mundo foi algo importante. Ninguém pregou Jesus, né? Todo mundo foi Jesus. Todo mundo foi Jesus, rei, rainha, imperador, sabe? Então, vamos lá, porque a ayahuasca, ela tem que ser consagrada, na minha visão, e nas pessoas que conduzem cerimônias e que participam também, não só como condutores, como participam, sabe o quanto especial, importante e sério é o trabalho com a ayahuasca. Então, não vá consagrar a ayahuasca por curiosidade. A ayahuasca, ela te chama, ela está para todos, mas nem todos estão para ela. Eu acho que é coisa muito séria. Muito séria, porque é um processo de cura, é uma planta, uma medicina, um presente de Deus na floresta, para você poder acelerar a sua evolução, aquilo que você falou, anos de terapia você às vezes consegue resolver em uma consagração de ayahuasca, porque ela consegue te mostrar o que está dentro de você, que você não consegue ver no dia a dia, com as máscaras. E quando você consagra, ela te tira do seu controle, tira a máscara do seu ego, e aí é você com você, com a sua consciência, com a sua espiritualidade, com as suas dores, com seus fantasmas, suas sombras, mas também com a sua luz, com a sua fé, com a sua coragem. Então é lindo, é esse lugar da dualidade. Mas vá em lugares sérios, com pessoas que sabem o que estão fazendo, porque se você for por curiosidade vai dar ruim, você não vai entender, vai sair traumatizado. Aí a culpa é de quem? É da ayahuasca? Não. Exato. É uma medicina. É uma medicina. Qualquer medicina, tem pessoas que podem tomar, tem pessoas que não podem tomar. Exatamente. Medicina é para quê? Curar. Exato. E o remédio tem que ser na dose certa, consagrado na medida certa e com a ritualística certa, que você consiga entender o seu processo, consiga ser acolhida, porque senão você vai num lugar que não estão ancorados, pessoas que não estão preparadas, que dão dose fortíssima. Não tem uma blindagem espiritual. Não tem uma blindagem, não tem uma explicação para poder te falar como que é a cerimônia, exato, como que é a ritualística, te explicar, principalmente para quem está indo da primeira vez. Então você fica perdido e chega lá, você tem um processo ruim, que é o que eu te falei, causa trauma, você fica com medo, você pode até entrar num processo de depressão, uma série de coisas, mas não é a medicina, é quem conduz a cerimônia, o grau da medicina que colocam e as informações que você obteve, porque também tem muita gente, Rafa, que, vamos supor, nas nossas cerimônias, porque eu li que fulano de tal passou mal, teve tal experiência, e começa a ler. Eu falei, peraí, fulano é fulano, você é você. Você não sabe o que ele estava no campo dele, o que ele estava passando. O que precisava passar, qual é a graduação da medicina, qual que foi o trabalho, qual que era a consciência que ele estava. Você tem que entender que se você tem um chamado, beleza, tem um chamado, quero ir. Entendo que é expansão de consciência, que é trabalho espiritual, estou indo lá para trabalhar meus medos, minhas dores, minha espiritualidade, seja lá qual for a intenção. Mas se você vai preparado e aberto, porque não tem como você chegar e falar, eu vou ter uma experiência tal, a medicina pimba em você. O Giovanni Yazzi, que é amigo nosso, músico, sensacional por sinal, ele teve uma cerimônia que a gente participou, que ele, inclusive, deu um show em todos os sentidos. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele tem essa
espiritualidade forte com as palavras também. Ele fala uma coisa que eu achei sensacional, que eu vou guardar para minha vida. Ele falou o seguinte: a ayahuasca, como é que ele falou, gente? Peraí. A ayahuasca não é para passar mal. A ayahuasca é para mal passar. Deixa o mal passar. Isso é a primeira coisa que a pessoa tem que saber, e que foi uma chave que veio quando as pessoas vão consagrar. E a ayahuasca conversou comigo nesse processo que o Giovanni traz. O mal passa através de você. Ela está trabalhando e ela está te limpando. Me tira uma dúvida aqui. Nos meus processos de ayahuasca, por exemplo, é como se eu estivesse falando comigo mesmo. Não tem, às vezes, entidades ou coisas do tipo. Nos seus processos costumam vir entidades? Costumam vir literalmente personificado? Costumam vir. Isso comigo não acontece. Mas, por exemplo, em outros tratamentos, como o que eu faço com a Telena, que é a dona da casa aqui do Ilê. Maravilhosa. Aparece personificações. Entidades, arcturianos. Sim. Ou até mesmo meu pai, minha mãe já se personificaram para mim, entendeu? Ou até mesmo processos iniciais de incorporação. Você tem isso na ayahuasca? Porque eu, por exemplo, não tenho, mas eu tenho. Sim. O que eu achei até mais estranho, que eu tenho sem tomar nenhum medicamento, né, da flor, mas no medicamento sou eu comigo mesmo. Né? Com você acontece? Acontece, mas assim, vou te explicar a partir da minha visão e da minha experiência. O que acontece? São processos e processos. Tem pessoas que durante a cerimônia, elas têm um campo mediúnico maior, mais aberto. Às vezes ela não consegue nem saber a mediunidade dela, vem algum processo de incorporação, de algum guia, alguma espiritualidade trabalhar nela. Só que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando eu comecei, meu campo era fechado. Então, eu não tinha processos de incorporação nem nada. Eu não sou médio de visão, então, aos poucos, eu sou de canalização. Então, aos poucos, foi abrindo o campo, e cerimônias depois, mais para frente, que eu comecei a dar abertura para um processo de incorporação. Porque até então eu tinha um receio, eu tinha medo. Do que eu não conheço, eu não abro. Eu falo nem de incorporação, mas de receber realmente. Falas. Sim, aí de receber. Então, você pode ter o processo de incorporação. O meu veio um processo de canalização, de falas, porque quando você está com a sua mediunidade expandida, uma vez eu vi numa reportagem que normalmente o nosso campo mediúnico a gente usa em torno de 5% do nosso campo mediúnico. Entendi. Quando você consagra a ayahuasca, ela expande para 14%, 15%. Então, imagina a sua pineal. É um processo que você vai conectar, e você vai ter processo de canalização, pode ser. Aí vai do seu sentir, tá, Rafa? Pode ser o seu eu superior, uma personalidade de alma, uma consciência sua falando com você. Pode ser os seus guias e mentores, que eles estão entrando no seu campo para poder trazer uma canalização, a forma como eles falam com você. Pode ser, enfim, ancestral, pode ser uma série de fatores aí que podem estar entrando, influenciando nesse processo de canalização, mas é super normal. Eu comecei desse jeito também. Uma dúvida que eu tenho, aproveitando que a gente entrou nesse assunto, nos trabalhos que eu tenho com a Telene, principalmente dentro das cerimônias da ayahuasca, eu me vejo muito no futuro. Por exemplo, esse projeto que eu estou tirando do papel e colocando ele em prática, ele veio há quase 3 anos atrás numa cerimônia de ayahuasca, que eu me vi fazendo podcast. Eu me vi 10 anos à frente, me vi com a casa que eu quero comprar, me vi com a minha família, como é que vai estar minha esposa, como é que eu vou estar fisicamente. Então eu tenho muitas mirações nesse sentido. Até onde que isso de fato é algo, como é que eu posso te dizer, palpável e factível, e até onde que isso não é simplesmente a minha vaidade ou o meu ego, entendeu? Entendi. Ou se tudo que eu estou vendo é possível. Entendeu a pergunta? Entendi. Então, você vai ter as respostas a partir do que fizer sentido para você.
Exemplo, você pode ter um processo de canalização no futuro, porque num processo de ayahuasca não tem tempo e espaço. Você vai para o futuro, outras dimensões, vai para outras questões internas, enfim, o que a medicina for mostrar para você. Mas se a medicina está me mostrando, significa que é factível? Pode ser real? Pode ser real, mas a partir do momento que aquilo for uma inspiração, um norte e um ideal para você, mas que você não esteja preso nisso. Porque é um direcionamento que a medicina está trazendo. Então, a gente tem que ter muita cautela nisso. Quando eu consagrei, eu me vi no segunda cerimônia conduzindo rituais de ayahuasca. E até então você nem imaginava? Nem imaginava. Mas isso concretizou? Concretizou. Porque fez sentido para você? Fez sentido, porque a partir dessa visão e com o que estava acontecendo, eu caminhar, que eu estava indo, eu falei, entendi. Eu me vi, mas não foi porque a partir dessa visão eu me coloquei nesse lugar. Porque eu tenho muito medo, entendeu? De ser talvez a minha vaidade ou o meu ego falando, entendeu? Tipo assim, pô, se toca, entendeu? Não. Porque eu tenho mirações com coisas Sim. muito grandes, que eu fico falando, será que isso vai acontecer? Não é a questão, o ego fala, por isso que a gente tem que saber o equilíbrio, que é a carta da força, que a gente fala, o equilíbrio entre a sabedoria e o seu ego. Né? Aquilo que o seu ego quer, qual que é o problema? Seu ego está aqui para poder te impulsionar. Ele só tem que ser equilibrado e estruturado, para ele não te dominar. É a diferença da ambição para a ganância, por exemplo. Exatamente. O que você vai alimentar? Então, o seu ego aqui, você não mata o ego, é um trabalho de estruturação. Se aquilo você vê num lugar de ambição, para que você possa ter um norte dentro de algo que tem um chamado dentro de você, ou que você ainda nem sabe, mas você teve uma visão e a sua vida está caminhando, a ayahuasca, seus guias estão te mostrando, é para lá. Entendi. Só que se você pegar, aquilo não surgiu dentro de você, não faz sentido. Eu vi, só que você coloca aquilo como uma verdade e ela não está sedimentada, não toca você vai ter que usar o seu sentido, vai ter que usar a consciência e fazer um trabalho, é vaidade. Entendi. É o que eu quero. E o livre-arbítrio está acima de qualquer coisa também, né? Se não fizer sentido, também basta você tem, qualquer lugar que você for, você tem o livre-arbítrio. Ele é uma lei, para mim, a segunda lei universal. A primeira é o amor, a segunda é o livre-arbítrio. Entendi. Qualquer escolha que você fizer, você vai ter o aprendizado. Entendi. Seja as escolhas certas ou as escolhas erradas, Rafa. Se você ainda fez uma escolha errada, não é uma escolha errada, ela é uma escolha errada a partir do seu ego. Se você ainda está errando porque tem uma consciência negativa, que ainda você precisa daquela experiência para aprender, te espremer mais um pouco, para que você não viva mais aquilo e corte aquele padrão, aquele círculo, até fazer uma escolha certa. Só que a escolha certa é uma escolha consciente. Entendo. Uma escolha feita com autorresponsabilidade num estado de presença. O que eu estou presente, é só no presente que você tem o poder. O que eu estou no presente que faz sentido para mim, que agora na minha consciência eu dou conta, eu quero fazer o meu direcionamento. A mesma coisa que as mirações que você está tendo na ayahuasca. Você tem um projeto, eu visualizei, faz sentido para mim? É um norte que eu quero, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, se você não tem essa resposta, solta, sai do controle. Entendo. Que é o que a ayahuasca vem trazer para a gente, voltando nesse assunto. Ela te tira do controle, sim, ela te traz visões, ela te traz as mirações, mas que você interprete a partir daquilo que faz sentido do seu crivo. Para você tomar cuidado com as suas ilusões, vaidades, ego espiritual. Então, foi o que eu fiz a partir do que veio para mim nas cerimônias, aquela primeira que eu fui, e nas outras subsequentes, porque eu me encontrei, depois de um processo de cura que eu tive lá e conscientização, porque eu vi que eram os meus medos, crenças, enfim. E para eu sair da advocacia criminal, não foi assim. Eu senti que algo mudou. Eu comecei a quê? Mas ali você já sentiu que, por exemplo, o direito não era mais o que te preenchia? Não, ali no primeiro não. Eu senti que eu encontrei um lugar. Tá. Que é ali que você tinha que explorar. Que eu queria, que eu queria vivenciar. Gostei, é isso. Encontrei uma forma de... Me sinto bem ali, Me sinto bem. Encontrei uma filosofia, que bacana experienciar. É isso. Entendi. Eu comecei nessa linha. E comecei aí. De repente, com o passar dos meses mesmo,
começou a chocar mesmo com a minha advocacia. O que já não estava um vazio, não estava fazendo sentido para mim, que eu não me encontrava mais na área criminal, que não era aquilo, eu comecei a chocar e eu tive que tomar uma postura, uma decisão. E eu sabia que não era mais na área criminal. E olha que eu estudei vários anos para concurso público, eu advoguei 2 anos no núcleo de criminologia lá na Faculdade de Direito em Valadares, depois da Defensoria Pública eu era que mais fazia audiência, enfim. Então tinha esse lugar de apego. Só que aí eu falo, e agora? Eu deitada lá no meio do meu escritório para fazer uma petição e não conseguia. Falei, não faz sentido. E aí você começa a questionar, eu tenho que tomar uma postura, você tem que ter coragem. Pois é, e aí para ter coragem, eu entendo que você deve ter enfrentado algumas barreiras, por exemplo, barreira religiosa, cristã, que você falou que você veio de uma família, uma família patriarcal, religiosa, católica, a própria opinião da sua família, eu acredito que eles não devem ter visto isso como, poxa, que legal, ela tá... eles já me acham doida, já então... te achavam? Já me achavam. Ontem isso não era um problema. Eu sou ovelha negra da família, então assim, meu irmão todo certinho, eu sou a doida, tô lá, eu tô cá, Então só mais um, eles devem ter pensado assim, só mais uma... não tem credibilidade. Mais uma onda dela. A Fernanda, cada hora ela tá no canto, ela muda pra cá, ela muda pra lá, ela volta pra Valadares, ela começa tal coisa, para concurso, casa, separa, é isso. A minha vida... Infelizmente entre aspas, né? Porque é complicado, mas nunca foi aquela vida linear. Meu irmão retinho nunca mudou de Valadares, advocacia, eu nesse ciclo assim, né? De altos e baixos. Mas hoje eu entendo o porquê. Então, eu cheguei para minha família, o maior desafio para mim, sabe o que foi? Não foi a espiritualidade, de religião, de nada, não. Primeiro, para mim, foi o meu auto-julgamento. Eu tenho muito forte isso também. O que você vai passar vergonha? Se é isso? Eu comecei, vai dar esse processo. Foi o primeiro. Na hora que eu aceitei, velho, não dá mais. Eu não quero a advocacia. Não faz, mas não me cabe. E eu tomei uma postura para mim e falo, o que você quer? Eu quero a área espiritual. Quero tocar tambor, quero ler tarô, eu tinha uma amiga minha, eu tenho uma amiga que tinha uma casa maravilhosa em Valadares, que me acolheu, minha irmã de alma, que é a Dani, e ela falou, Fê, vem pra Caseon, começa com alguma coisa. O que veio? Sound Healing. A primeira coisa que me veio foi a terapia do som. Eu fui fazer um curso e aí eu fui fazendo esse processo de migração. Então, essa tomada de decisão não foi de uma hora para outra. Eu fiz um processo de transição. Primeiro eu decidi, depois não fez mais. Primeiro não fez sentido para mim, depois eu fui vendo, fui experienciando com a ayahuasca, fui recebendo mais informações, mais canalizações. Por quê? Porque eu me propus nesse caminho. Então, eu dei abertura para que a espiritualidade, a ayahuasca e o conhecimento chegasse até a mim, meus guias, através desse processo que eu estava indo agora para a espiritualidade. E quando você se abre, é o que eu falo para as mulheres, que eu faço atendimento, que eu dou palestra, das cerimônias. Gente, abre espaço. A espiritualidade só precisa do seu livre-arbítrio, ela não vai interferir, nem Deus interfere no seu livre-arbítrio, até para você acreditar ou não nele. O que você sofre são as consequências do seu livre-arbítrio para o seu aprimoramento da sua alma, que são as leis da evolução, da gratidão, do retorno, do merecimento. A partir da sua decisão, do seu livre-arbítrio, vai imperar as leis divinas. Está tudo certo, porque tem que ter uma lei, tem que ter um ordenamento no universo. As consequências. E aí você, só para entender, você decide largar. Até então você já tinha um projeto definido? Você tinha nada. Largou e tipo, vou pra lá e vai ser o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Mas em Valadares. Em Valadares. Até porque a advocacia também não estava dando os frutos que eu queria. Então, eu ficar na advocacia, eu sair, se eu estivesse ganhando rios de dinheiro... Seria uma decisão mais difícil. É, mais difícil. Mas para mim, ainda que eu estivesse também ganhando rios de dinheiro, eu teria que me posicionar, porque só por dinheiro, entende? Eu ia ter que fazer um equilíbrio. Aí era uma outra parte que eu não sei, mas eu não precisei disso. E aí, quando que você vem para BH? Aí eu vim para BH quando... eu tive que fazer um processo de mudança lá de Valadares. Por quê? Porque é muito fechado, Valadares. E aí... Mas aí você já veio para cá pensando em
expandir esse campo. Expandir meu campo, porque eu já tinha lancei o meu livro, a Abuelas da Terra eu já tinha lançado nesse meio tempo, né? O canal também. O canal, o Instagram, né, da Abuelas, começou num processo lindo de canalização, porque depois que eu saí da advocacia e comecei lá na Caseon, que a minha amiga abriu o espaço, e eu fui permitindo com as experiências, os rituais, os retiros, foi chegando. Depois eu fui para o Sound Healing, comecei a atender lá gratuitamente as pessoas para ir treinando, e foi abrindo. De repente, me veio numa meditação. Estou lá meditando, já estava num processo de conhecimento. Crio uma página no Instagram, Abuelas da Terra. Veio uma voz. Veio. Hoje eu sei qual que é essa voz. A voz é dos guias ou é dos meus guardiões que usam a minha voz, mas eu sei que não sou eu. E todas as vezes que eu não escutei essa voz, gente, escutem, porque é a voz da intuição. Escutem. Eu me estrepei, mas todas as vezes que eu escutei, eu me dei muito bem. Então, cria uma página, Abuelas da Terra. Falei, mas eu já tenho uma página no Instagram, meu perfil, e ficou toda a meditação que eu ia fazer. Até a hora que eu criei Abuelas da Terra, pronto, parou a voz, tô lá. Posta seus textos. Eu não tenho texto para postar. Eu nunca escrevi e começou, posta seus textos, Abuelas da Terra. Eu peguei um dia tocando tambor, lacota, que eu fiz uma cerimônia, participei de uma cerimônia de confecção de tambor, fiz o meu tambor, comecei a tocar, depois dele pronto. Nas minhas meditações me veio a primeira canalização de uma música. Eu tenho ela até hoje e foi a primeira que eu postei lá na Abuelas, com 0 seguidores. E aí eu fui postando, foram vindo algumas escritas, eu não tinha vergonha de mim, porque se eu tivesse vergonha, porque eu vi as outras páginas, falei, gente, como é que eu, essa simples mortal, tô querendo escrever, mas olha meus textos, como é que é a escrita, e olha da página. Aí veio a voz, se for legítimo é o que é. Se for legítimo para você, posta. Vai para quem tiver que ir. Então a espiritualidade me guiou, desapega do julgamento, desapega do que os outros vão pensar. Você não está fazendo pelos outros, você está fazendo para você. E aí, quando eu postava, não interessava para mim se vinha uma curtida ou nenhuma curtida. Se cada seguidor que chegava, eu muito agradecida, obrigado, seja bem-vindo. Foi indo, porque eu não interessava nisso, eu fazia a minha parte. Até hoje, assim, se eu posto um texto na minha página de minha autoria ou de autoria de outra pessoa, eu falo que vai para quem tiver que ir, que reverbere em luz, amor e consciência, que eu seja apenas um canal. E vai. Então, as pessoas falam, mas você conseguiu 166 mil seguidores do nada? Não. Magnetismo, acreditar, fé. É o que eu estou te falando. Você faz a sua parte, o universo abre os seus caminhos. E quando é que você percebeu que o teu trabalho ele era voltado mais para o fortalecimento do feminino? Ou isso já estava sempre muito presente dentro da sua vida? Como é que foi essa... Um processo. Você teve que se curar primeiro para depois... Exatamente, A cura acontece a partir da gente mesmo, né? Aquilo... Tem pessoas que têm essa vocação forte de trabalhar desde cedo com o feminino, tem energia yin mais forte, eu tenho energia yang mais masculino, ação. Então eu vi que eu precisava dar uma equilibrada nessa energia. Dar uma equilibrada e trabalhar o meu feminino. E isso foi a partir de processos mesmo. Você pode abrir pra gente? Posso. O que acontece? Eu fui criada dentro de uma família patriarcal. Minha mãe é muito patriarcal. Então eu descobri que existia aquela questão do feminino de competição. Só para entender, quando você fala família patriarcal, que é a última palavra do teu pai, seria basicamente isso? A mulher mais submissa? Exatamente, a família patriarcal que tem dogmas, né? Com um padrão das mulheres mais submissas, crenças sobre casamentos, né? O homem como um direcionador da família, sabe? As mulheres como dependente dos homens, sabe? E tem aquela questão de competição de mulher para mulher. Então, não tinha aquele acolhimento do feminino, não tive esse acolhimento da minha mãe ser esse feminino acolhedor, de conversar, mais amigo. Minha mãe, ela me dava o amor dela, mas da forma dela, mais distante, né? Ela era uma pessoa muito proativa, só que
eu cresci sem isso, então não tinha essa conexão com o feminino, com as mulheres de abraçar, mais meigo, né? E aí aquilo começou a fazer falta para mim, para eu trabalhar o meu acolhimento interior, porque eu era muito guerreira. Proativa demais. Proativa, guerreira e tudo, eu aguento, não sei o quê, frescurite, sabe? E aí eu vi que era uma máscara para poder esconder uma vulnerabilidade, uma dor minha, que eu gostaria de ser abraçada, gostaria de ser mais carinhosa, amada, chegar nas minhas amigas, abraçar, minhas amigas me abraçavam, sabe? E a Dani me ensinou muito isso, porque ela é mais entende? Então, eu sou muito da espada, eu corto, nunca mais você olha pra minha cara e acabou. A Dani veio nesse processo, né, que a gente começou esse trabalho lá em Valadares, e a partir disso, quando eu vim para Belo Horizonte, veio esse chamado para trabalhar com o sagrado feminino. A princípio, a gente abriu para fazer o xamanismo, tipo um ritual voltado na linha xamânica, mas para homens e mulheres. Só que veio a espiritualidade e falou, não veio ninguém quando a gente abriu para a cerimônia que a gente tinha marcado. Na hora que a gente trocou o nome dessa cerimônia para Ritual das Deusas Feminino, veio. E vem cá, me tira uma dúvida. As dores costumam ser sempre as mesmas que as mulheres apresentam? Padrões. Tem as dores, Rafa, do feminino, das mulheres mais que tem mais a energia feminina. Então são as mulheres mais sensíveis, mais vulneráveis, mais submissas. São mulheres também que usam mais a energia... Mais caladas, né? Mais caladas, mas também tem uma energia mais sexual, usam muito mais do corpo, da beleza, sabe? Da vaidade. Talvez para mascarar. A objetificação para tentar ser aceita? Exatamente, para ser aceita, para ser amada. Então tem as dores do feminino mais yin, e tem a dor do feminino mais yang, que são as mulheres castradas na sexualidade delas, não conseguem ter prazer, não conseguem se achar bonita, o corpo dela. Então, assim, enquanto tem uma mulher mais yin que dança numa cerimônia, que solta a kundalini dela, que expressa o corpo, porque ela está bem com a beleza dela, ela está trabalhando de uma certa forma a vaidade dela, a sexualidade, positivando, equilibrando, outras mulheres mais yang olham, querem aquilo, mas não se conectam. Por quê? Não conectam com o corpo, não enxergam a beleza delas. As yangs, elas são mais práticas, elas não têm esse lugar de acolhimento, de abraçar consigo mesmo, então elas são mais duronas, aterradas, sabe? São mais frias, mais secas. E aí, eu acredito que deve ter também as mulheres que têm uma energia tão masculina que talvez até repele o lado feminino também. É essas aí que repelem. A energia mais yang repele esse lado feminino. Eu chego para as mulheres e falo, se abraça, vem cá. Antes, me abraça, porque antes eu não fazia isso. O trabalho do feminino me ensinou a abraçar as outras mulheres. Mas a partir de mim, quando eu comecei a olhar para o meu corpo, olhar para a minha feminilidade, sabe? Parar de me julgar, parar de me questionar, sabe, de dores de que eu não sou charmosa, eu não sou atrativa, eu não tenho uma energia mais sexual, mais feminina, sabe, um mais chamativo. Eu não sou no padrão que a sociedade coloca. Eu não sou uma mulher muito vaidosa, eu tenho a minha vaidade, mas eu não sou excessivamente vaidosa, está tudo certo. É o seu padrão que você meu padrão, gosta. Só que aquilo me pegava uma série de coisas dentro do meu padrão, da minha vaidade. Enfim, eu comecei a fazer isso. Então, durante as cerimônias, eu pego as mulheres yang, que é a que mais conecta comigo. Falei, levanta, vamos dançar. Dança. Elas ficam, me abraçam. Abraço para soltar, mexe a kundalini, rebola, sabe? Dança com você, fecha o olho, sente com o corpo. Aí eu passo a mão assim, nos braços dela, no cabelo dela, para ela poder sentir um outro feminino acolhedor, para que ela possa abrir. A partir disso, um feminino nesse lugar dá esse engajamento. Aí daqui a pouco ela está fazendo esse processo. Outras mulheres estão no processo de muita dor, muitas abusadas. Sexualmente? Sexualmente, gente, é uma dor que, assim, elas faltam uivar, choram, elas se parem ali, porque a criança delas, ferida, elas foram invadindo o corpo delas.
sabe? Então ela leva aquela dor no corpo e tem um medo, uma raiva, um ódio, que elas precisam fazer um trabalho de perdão da experiência. Eu acho interessantíssimo esse tipo de cura que você coloca. E você, antes da gente começar a entrevista, você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que você falou o seguinte: a mulher é a cura. Não sei se foram essas palavras. Feminino. O feminino é a cura da Terra. É mais ou menos isso, correto? Baseado em quê? Só para a gente entender. Por que você acha que a cura da Terra é o feminino? Então, foi um processo meu de vivência dentro das cerimônias, que faz sentido para mim, das canalizações, dentro também do que eu aprendi com a magia divina, porque eu trabalho com magia, né, pelo Colégio de Magia Divina. Então eu sou maga, tenho algumas graduações em algumas magias, então você vai recebendo, né, umas informações sobre a energia do planeta, sobre as energias divinas. Na Umbanda, o que você aprende, né, também com as energias. E aí, a partir desse trabalho que eu fui fazendo com a magia divina, com a ayahuasca, com a espiritualidade, eu entendi que a cura do mundo, e já tinham falado isso e fez sentido para mim, seria o feminino. Não o feminino de mulheres, gente. A energia feminina. A energia, porque homens e mulheres. Exatamente. Só que a energia feminina, para mim, é a cura do mundo. E as mulheres, elas possuem mais conexão com a energia feminina. Então, elas são muito mais propagadoras e auxiliares da cura dessa energia e a positivação dessa energia. Por isso que a gente fala sagrado feminino. Sagrado feminino, as pessoas têm que entender que é um ideal, é um norte, que é um positivo de uma energia feminina, sagrada, positivo. Só que a gente ainda está trabalhando os negativos da energia feminina. Nós estamos aqui abaixo. A energia feminina é uma energia do trono do amor divino, que é uma energia feminina. Então, cada energia divina, ela se separa. Deus se ramifica dentro de cada frequência. Temos a frequência do amor, da evolução, da justiça, da lei divina, do conhecimento, da geração, da fé. Então, são raios divinos. Por isso que na Umbanda, o trono do amor chama-se Oxum, energia do amor. Em outras culturas, é Afrodite. Então, você trabalha com essa energia nós vamos trabalhar o quê? O trono do amor aqui. O que Cristo veio fazer aqui? Todos os avatares vieram trabalhar o quê? O amor, chakra cardíaco. Então, se veio trabalhar a abertura do chakra cardíaco, trabalho de conheça a ti mesmo e conheça a verdade, só a verdade liberta. O que veio falar? Amar ao próximo como a ti mesmo. Tudo isso é um trabalho de autoconhecimento, mas está dentro da onde? Do trabalho de amor. Vai fazer o trabalho de amor próprio. É lindo falar, eu preciso ancorar meu amor próprio, meu trabalho. Vai lá trabalhar os seus apegos, os seus medos, a sua raiva, a sua ira, a sua inveja. Tudo isso é trono do amor negativado. Sim. Medo da rejeição, da solidão, todas essas picuinhas, sabe? Inveja, fofoca, tudo isso negativado, a gente experiencia tudo isso dentro de uma parte obscura dos nossos sentimentos, que está dentro da onde? Do trono feminino, da energia feminina do amor. Por isso que o feminino é a cura do mundo, porque quando você se cura desses padrões negativos do amor, dos negativos do amor, e você transmuta para a compaixão, para a consciência, para o amor positivado, aí você está no processo de ir para onde? Para o sagrado feminino. Acolhimento, consciência, perdão, compaixão, auto-perdão, soltar. O maior processo de tudo é aprender a desapegar. Ah, mas é clichê. Mas vai desapegar. O maior problema é você desapegar de um padrão seu. Desapegar da sua zona de conforto. Isso é um trabalho de quê? De auto-amor. Auto-amor. Se você solta aquilo que te faz mal, se você solta aquilo que te traz um aprisionamento, que te afunda, você está fazendo um trabalho de cura onde? Do seu chakra cardíaco. Aí você vai olhar para outra pessoa, para outra mulher, para o outro homem, para outra situação, com a compaixão que você entendeu os seus negativos, que tudo acontece a partir das nossas experiências, das dores, para a gente curar uma sombra.
você começa a ter compaixão e começa a trabalhar agora o amor ao próximo, porque você teve por você e você entende que o outro é ignorante, que cada um tem a sua história. Para de julgar, você não é detentor. Entender que a cura não está fora, está aqui dentro. Está dentro, você não é o detentor da outorga divina para ir lá falar e apontar. Você não sabe toda a história, tem os dois lados. Aí você começa a respirar e dar para o outro o que é o do outro. Não se apegar, não se identificar no processo de uma pessoa. Não é você ser frio, mas você entender que ele tem o processo dele individual do livre-arbítrio. Você pode trazer consciência, você pode ajudar até certo ponto. Agora, carregar a cruz do outro, ser a salvadora, sabe, ser a pessoa, a masoquista, ser a vítima, que eu vejo em várias cerimônias, em vários atendimentos, que é um padrão que mulheres e homens carregam do trono do amor. Você não está evoluindo. Essa questão de cura das mulheres em questão, através da energia feminina, a gente vive numa sociedade muito machista, entendeu? Patriarcal, machista. A gente está dentro de uma sociedade que ela tem um machismo estrutural, que eu costumo dizer que se nós homens tivéssemos total consciência do quanto o machismo é ruim, inclusive para nós mesmos, nós não éramos machistas. Por que eu acho que, por exemplo, o machismo ele é ruim para nós mesmos? Que aí eu acho que falta, talvez, uma consciência da energia feminina. É o tal do homem não chorar, do homem ter a obrigação de ter que resolver tudo, do homem ter que ser forte o tempo todo, do homem não poder abrir seus sentimentos. Quando você trata essas mulheres, que muitas vezes são machucadas por homens, como é que você faz esse trabalho de pacificação dessas mulheres em relação aos homens que as feriram, entende? Entender que eles também têm as dores do feminino deles. E que um cara que é machista, um cara que nasceu numa sociedade patriarcal, ele é ignorante, inconsciente dentro de um trabalho da evolução dele. Que ele também teve um pai dentro de um processo ancestral dele que condicionou ele aquilo. E o machismo, o patriarcado, nesse trono do masculino, nessa energia masculina, ele impede de sentir. Quando um homem é extremamente machista, uma sociedade mais patriarcal, que é mais racional, o homem é mais racional, é expansão, é para fora, e a mulher é para dentro, o yin, que é mais o sentir, o intuir, os sentimentos, as emoções. Os homens, por isso que eu falo, o feminino, a cura do mundo, os homens precisam ir para esse trabalho do feminino, por isso que eu falo com as mulheres, eles têm a criança ferida deles, eles não estão em conexão com o sentir. Como é que você vai exigir de um homem amor, carinho, se nem ele recebeu, se nem ele consegue dar, ele está num adulto infantilizado. Mas eu vejo também, Fernanda, uma coisa assim, eu vou te dar uma opinião do ponto de vista masculino. Participei até de uma cerimônia de cacau que eu dei até um depoimento dizendo o seguinte, que a cerimônia de cacau traz para nós homens a sensibilidade que a gente precisa. Só que o mundo vê essa sensibilidade masculina como uma fragilidade, uma fraqueza, que muitas vezes é até reproduzida pelas próprias mulheres que trazem esse machismo. Tem muitas mulheres machistas também. Muitas mulheres. E que é importantíssimo entender, ao meu modo de ver, e o seu trabalho entra de maneira cirúrgica, peraí, calma aí, cara, eu posso ser sensível sim, sem ser frágil, entendeu? Sensibilidade não é fragilidade, não é fraqueza, sensibilidade é eu entender a tua dor, mesmo sem sentir a tua dor. Empatia, é a verdadeira empatia. Mas é onde os homens estão aprendendo e estão tendo abertura. Só que eu vejo muito que ainda falta trabalhos voltados para o sagrado masculino. O Giovanni aqui da casa, ele é uma pessoa incrível e faz um trabalho maravilhoso com o masculino.
né? Uma pessoa sensível, espiritualizada, outras pessoas que eu conheço, o Rusman, o Walter, mas precisam de pessoas que trabalham mesmo um sagrado masculino voltado para a energia feminina dentro deles, para eles poderem se libertar dessas crenças. Isso são crenças. E a partir do momento que os homens estão buscando, igual você foi numa cerimônia de cacau, vocês já começam a dar abertura para um processo de conhecimento, de cura dentro do trono do amor. Mas é tão difícil, né, Fernanda? Porque hoje em dia a gente tem tantas informações que distorcem tanto. Por exemplo, como se a energia masculina fosse... O homem tem que ser o provedor. Eu já vi isso em diversos canais na internet. O homem tem que ser o provedor, a mulher não pode trabalhar. É crença. Rafa, isso é crença. Vai daquilo que você acredita, do que você sustenta. Eu cheguei a ver uma mulher que teve a audácia de falar que o homem não pode nem lavar louça. Pois é, entende? Se aquilo faz sentido para ela, beleza. É a crença dela. Eu não julgo. Só que a gente vê que é limitada. Cada um faz aquilo que sente vontade dentro de um lugar de autorresponsabilidade. Só que o primeiro julgamento é aquilo que eu falo, volto lá atrás, quando você me perguntou como que eu fiz o processo de transição da advocacia criminal para essa área espiritualizada, porque eu assentei uma consciência dentro de mim e não me julguei. Na hora que eu estava certa disso que os outros falavam, é macumbeira, é doida, minha família, meu irmão, minha mãe e meu pai sentaram perto de mim e falaram, falei, olha, estou fechando meu escritório, tá? Só para dar uma satisfação aqui para vocês, né? Para a gente conversar. E eu estou indo agora para as áreas holísticas, dentro do que eu acredito, tá? Aí meu irmão e meu pai e minha mãe, os três falaram assim, meu irmão principalmente, não foi meu irmão não, foi meu pai, eu não admito que você largue uma advocacia criminal, que você tem 3 pós-graduações, que você estudou para concurso e tal, foi advogada, aí pro juiz, fez sustentação oral, defendeu tese, para tocar tambor. Eu falei assim, deixa eu falar uma coisa para os 3. Eu sou direta, eu sou filha de Ansan. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não estou pedindo opinião. Com todo respeito, eu estou apenas comunicando. O que eu faço da minha vida, o que eu não faço é decisão minha, tá? Se eu tiver que sofrer algumas consequências, eu tenho meu livre-arbítrio e eu tenho a minha total responsabilidade. Agora vocês têm que ver uma coisa, vou tocar tambor, vou fazer o que eu gosto, eu não estava feliz lá. E é isso, se não faz sentido para vocês, beleza, machistas, né? Como é que você vai casar? Que homem que vai querer casar com você? Eu falei, já casei, separei, tenho filho, já cumpri o que a sociedade quis, mãe, o protocolo, mas agora eu libertei disso, você não entra mais na minha mente, que a minha mãe é machista também. Meu pai também, meu irmão. Só que a partir do momento que eu me posicionei, então os homens, quando eles se posicionam, eu quero lavar louça, faz sentido para mim, porque eu preciso ajudar a minha mulher, porque isso é um lugar de reciprocidade. Eu quero ir no cacau porque eu quero sentir, eu quero experienciar uma medicina. Eu quero sentir o meu corpo, eu quero ter as experiências. Porque você é fraco. Se você ligar para o julgamento dos outros, aí você está perdido. Quando eu não liguei, por Deus, e eu fechei meu escritório e comecei a postar algumas coisas das minhas experiências, da minha página. Rafa, ninguém falou nada. Se as pessoas julgavam, cochichavam nas minhas costas, não chegou até a mim. E não entrava. Se me chamava de bruxa, macumbeira, era elogio. Eu falei, obrigada. Minha mãe falava, você é macumbeira? Eu falei, obrigada. O que é o significado de bruxa, só pra gente entender? Então, bruxa é uma terminologia que infelizmente foi estigmatizada pela igreja, né, pela história. E por quê? Recebidas, queimadas. Por quê? Porque as mulheres, como eu falo, o feminino é a cura do mundo, as mulheres estão abertas para fazer esse trabalho de cura, para ajudar o masculino, os homens, porque elas que criam, eles nascem através dela. Então, quando tem mulheres que estão livres, libertas desse condicionamento machista, patriarcal, né, de submissão, enfim, os homens conseguem trabalhar a sensibilidade, o feminino deles. Não num lugar de sexualidade, que aí é dele, mas num lugar de sentir. A gente está trazendo o trabalho do feminino do sentir.
E aí as bruxas eram mulheres sábias. Bruxa é alquimista, bruxa é o conhecimento da magia, do ocultismo, é a que conecta com a natureza, com os ciclos da lua, porque as mulheres têm a menstruação, o ciclo lunar, a terra dentro da roda do xamanismo, do sabá, passa por ciclos. No inverno, equinócio de verão, equinócio de primavera, o solstício de verão, o solstício A Terra passa por isso. E o que elas sabem, as bruxas? As mulheres curandeiras usam as ervas, tudo que a natureza, tudo que existe nesse plano que foi criado aqui, é onde a gente consegue chegar mais próximo de Deus, do divino. Você não vai em outro planeta para conectar a Deus. Você pode meditar e ir com a ayahuasca e em outras dimensões, ou naquela época, através de magia, enfim. Só que você se conecta mesmo com os elementos aqui. Então, as bruxas, elas eram conhecedoras dos elementos, da alquimia, dos ciclos da terra, dos ciclos próprios. E o que acontece? Elas não eram condicionadas, elas eram livres, porque elas eram contra o sistema da igreja, de ter que casar, muitas vezes, de ter que submeter ao masculino. Tudo, né? E aí eram mentes abertas. O que a igreja fez, com o feminino, como sempre fez, tirou o poder das mulheres. São só os homens e as mulheres abaixo. Por quê? Porque não se trabalha o trono do amor sem as mulheres. O masculino não tem essa chave, a maioria, entende? Muitos homens têm, porque é um trabalho que tem, mas eu estou falando a nível de história, eles não têm. A chave foi bloqueado até por uma questão agora que eu trago espiritual. Para quê? Para as pessoas não evoluírem. Porque se você não tem acesso ao sentir, ao seu feminino interno, você não tem acesso à cura do seu chakra cardíaco, o amor. Como é que você vai para as outras dimensões se você ainda está na guerra, na vingança, no apego, na submissão, na ira? Entende? Se você está só num lugar de expansão, mas para fora, você não está para dentro. Como é que você evolui? Você fica aprisionado. E quando você decidiu, aliás, até refazer a pergunta, como é que você decidiu escrever esse livro? Como é que partiu a decisão de escrever esse livro? Ai, nossa senhora, tem... Ai, gente, eu emociono, porque quando eu falei aqui que veio através de um chamado, olha para vocês verem, quando a gente acredita, acontece na matéria. Primeiro passo é você ver, entender. Entendi, tive consciência, vi que tinha um chamado. Beleza. Segunda coisa é você transmutar e trazer para o coração. Porque é aqui que é o sentir, a vontade, quero. É aqui que é onde cocria. E até Mas foi um chamado ou foi uma inspiração? Foi um chamado com a página, né, que eu falei das meditações. A partir daí eu comecei a postar os textos. Então eu criei antes a página Abuelas na internet. E aí chegou uma hora que eu vi que estava indo, que as pessoas estavam chegando, compartilhando, agradecendo, obrigada, era isso que eu precisava escutar no meu dia. Eu falo que a página Abuelas da Terra... Ótimos feedbacks. Ótimos, e também passei por perrengues. Então, assim, eu falo que a página Abuelas da Terra, ela é a minha cura diária, porque ela lida com o meu ego espiritual, porque se eu estou encarnada aqui, né, boa coisa, a gente também não é, né, que a gente está fazendo um trabalho. Então, trabalho de ego espiritual, trabalho de confiança, de não julgamento. Então você abre uma página para milhares de pessoas. Uns não vão gostar, outros vão criticar, aí eu falo, gente, é subjetivo. Se não fez sentido para você, tá tudo certo. Mas você colocou uma foto que não tem tal tipo de pessoa, sabe? Eu falei, gente, mas é a foto que eu conecto, se só tem branco, se só tem amarelo. É a foto que conectou. Não vão criar esse tipo. Atente-se aos textos, porque às vezes aquela foto é para aquele texto. Olha que eu fico. É um processo de eu escolher a foto. Beleza. Quando eu vi... E o processo para escrever? Você vai rápido também? Não. Tem hora que vem, mas Baixa. Tem hora que chega... Igual ontem à noite. Ontem à noite eu saí da cura aqui. Cheguei em casa, vem aqui, não preciso escrever. Vem uma música, eu só escrevo, a maioria, são poucos os textos que eu escrevi sem música. A música é um portal, é uma frequência. Então você é compositora também? Não? Eu escuto a música. Você escuta a melodia? É uma música que chama. Vamos supor, determinada música que eu estou conectada,
me vem e eu fico ouvindo ela o tempo inteiro escrevendo e canalizando. Eu sento no meu canto. Uma música qualquer, não é uma música específica. Não é uma música específica, mas uma música... Cismou com alguma música? Dentro do autoconhecimento. Que interessante. Então, ontem eu estava aqui pensando que eu já estava escutando uma música. Quando eu cheguei em casa, eu abri a música e fiquei escutando. E foi vindo o texto. Aí tem hora que desce de uma vez, mas na maioria das vezes eu demoro 2 horas. Nas cerimônias, às vezes, aparecem algumas coisas para escrever? Não, as cerimônias vem mais canalização. Entendi o processo, sabe? Tô vendo aqui, entendi o que está por trás. Mas você não fica com um caderninho no povo que se escreve? Não. Depois da cerimônia eu escrevo, mas não é textos de inspiração. Entendi. É algo de conhecimento dentro de uma logística que aquele trabalho trouxe e eu entendi. Vamos supor, o ciclo das mulheres, o porquê que aquela mulher estava na dor dela e o que ela estava atrapalhando a cerimônia, a criança dela. Por que o Exu ele faz todos os trabalhos de limpezas e encaminhamentos, mas ele não entra num lugar que só o Herê entra, e eu vi numa cerimônia, porque ela estava na dor da criança ferida dela, porque ela foi abusada, e a criança dela estava com ódio. O que eu tive que fazer? Veio o meu Herê para poder conversar com ela. Enquanto eu queria queimar aquela criança, porque ela estava atrapalhando, birrenta. Nossa Senhora, meu Jesus, meu força, compaixão, vai trabalhar com paixão, não sei. E a gente foi conversar de igual para igual. Eu entendi que os seres negativos que estavam vindo nela num processo de auto-obsessão, porque ela estava abrindo o campo mediúnico, ela estava com a ayahuasca e estava no negativo dela num processo de auto-obsessão. O que vinha? Seres negativos que a gente tinha que encaminhar. Os Exus encaminhavam, mas e o portal por onde entrava? A mente dela infantil. E aí depois dessa cerimônia, eu entendi. Eu já canalizei uma logística dentro de um portal do feminino. E aí no texto eu depois escrevo algo a partir dessa cerimônia, eu vou escrever sobre criança. Então não é sobre o processo que a menina viveu, mas sobre a essência. Aí eu escuto uma música e vem. E vem. Uma pergunta, esse livro seu, a gente pode fazer como aqueles livros de... Oráculo? Não é nem oráculo, né? De inspirações. É inspiração. Você abre onde vou ler uma inspiração. Vamos fazer aqui? Vamos ver o que aqui. Vamos ver o que apareceu aqui. Filha da terra. Sou filha da terra, mulher selvagem das matas nativas, dos campos abertos, das florestas fechadas, das cachoeiras, dos rios e riachos. Alma da cabocla, índia, mestiça, tô até arrepiando, aborígene, forasteira, sou mulher guerreira, minha espada é afiada, tô arrepiando tudo, e a minha flecha é certeira, minha intuição é aguçada, meu faro é apurado, e o meu veneno é mortal, ando em matilha e honro meu clã, aprendo e me curo, com o poder do feminino legítimo. Vim em um só corpo, mas dentro de mim vivem mais de 1000 mulheres. Sou de ciclos de estações, morro e renasço em minhas inúmeras versões. A cada volta ao sol nunca serei mais a mesma. Mulher selvagem é para poucas, não é status e nem título, é essência. Somos a resistência, o pesadelo do patriarcado. Tudo a ver, a gente está conversando aqui. Poucas são as que sabem bancar a sua autenticidade, escancarar a sua essência nua e crua e viver a sua verdade, sem medo, sem preconceitos, sem rótulos e máscaras. É cara limpa e alma lavada. Poucas são as que conseguem arcar com o alto preço da liberdade. Não esperem nada de mim, pois não satisfaço. Egos não dou palco para julgamento e com muito orgulho sou uma aberração para a hipocrisia. Meu lar é em qualquer lugar e onde o destino e a vida me levar, mas meu espírito é selvagem e na natureza ele sempre viverá, pois é lá que sou livre e meu coração bate em paz. Não me apego ao que é efêmero, pois o que levarei deste mundo nenhum dinheiro é capaz de comprar. Sou mulher de fogo, ardo em desejos e vivo intensas paixões, mas meu coração é meu templo sagrado que tem somente um grande amor, a vida.
Sou livre como o tempo e indomável como o vento, nascida no caos da vida, dançando ao som dos raios e trovões, em noite de tempestade, me mostrando para o que vim e do que eu sou feita, da natureza mais pura e selvagem. Yansan, né? Acho que eu tava na energia de Yansan e das caboclas de Yansan. Nossa, você lembra como foi o processo para escrever? Lembro, assim? Foi depois de uma cerimônia da força das mulheres, porque eu vi as mulheres renascendo, a cerimônia baixou e a gente falou, segura na mão uma das outras, força, levanta, cadê o feminino, cadê a guerreira de vocês? Vocês já trabalharam o Yin, agora vamos pro positivo, cadê a energia Yang? E aí as mulheres começaram a levantar, comecei a bater o tambor, bum, 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 bum. Soltei minha cabocla de pena, chamei lá da mata pra ela. Aí as mulheres começaram. Yansan rodopiando, pronto, foi lindo, as mulheres levantaram. Por quê? Porque eu falo, quando uma mulher se cura, toda se cura, só que bancar a liberdade é um alto preço. Bancar as dores, sair da hipocrisia, tanto delas quanto para o mundo, não é fácil. A mulher selvagem que as pessoas falam, não é a selvagem de mal educada, a mulher selvagem que é a indomável. Eu sou dona do meu destino. Eu mando em mim. Eu mando em mim, mas a partir da minha vida, do que faz sentido para mim, não no outro. Aí eu falo com as mulheres, não é o controle, a manipulação a partir da sua verdade. É a sua essência você seguir e respeitar o espaço do outro, mas não deixar que ninguém invada o seu, a força do feminino. E é para isso que as mulheres estão lutando, porque esse machismo, essa sociedade preconceituosa está vindo agora, caindo por terra aos poucos, ainda tem muito preconceito, mas os homens estão despertando. Então, por isso que a união do sagrado feminino e masculino, os homens que agora estão se sensibilizando, vão ajudar, porque estão curando o feminino junto com as mulheres, fazem a integração, porque não existe separação, é completude, não é rotular, gente, põe uma coisa na cabeça. O homem não é o vilão, né? Não é o vilão, cada um tem suas dores, as mulheres têm as dores do feminino, os homens têm as dores do masculino. Ponto. Não é só o homem que é narcisista, as mulheres também são narcisistas, não é só o homem que é machista, as mulheres também são machistas, tem mulheres. Então não rotule, é o indivíduo, é aquilo que ele está vibrando e magnetizando. Então a cura é a partir desse lugar de compaixão, de consciência, de acolhimento, mas não de rotulação e nem separatividade. É a completude. Quando você se cura, todas se curam. Ajuda os homens também a se curar e a gente vai nesse caminho, nessa grande teia. Parem de julgar, pelo amor de Deus, deixa o outro fazer aquilo que ele quer fazer. Se a mulher quer mostrar a bunda, quer dançar, deixa ela na liberdade dela. Agora, se ela está negativada, se ela quer sensualizar, aí é questão da evolução dela e da consciência dela, usar o corpo, usar a energia sexual dela, a vaidade, para um ego negativado, aí é dela. Eu sinto, Fernanda, que na realidade é o seguinte, pelo menos é a minha visão, tá? Me corrija se eu estiver enganado, eu acho que para a mulher tudo é permitido a partir do momento que ela tem consciência do que ela está fazendo. Lógico. Que ela não faça algo por manipulação ou por convenção social ou por... Não só a mulher, mas como o homem também, eles também fazem isso, manipulação por pertencimento, entende? É dos dois lados, mas o foco principal é as mulheres ocuparem um lugar de igualdade. Cada um com aquilo que dá conta de fazer, com a energia, enfim, respeitando também a energia do masculino, que é uma energia expansora, que a gente tem a aprender com os homens. Igual a gente brinca, nossa, na hora da cerimônia, os homens do fogo, muito obrigada por vocês ajudarem o masculino, quando tem os homens do fogo ali para ajudar, ancora. Então, é usar num lugar de completude e as mulheres fazerem, e os homens também, as questões com consciência, com autorresponsabilidade, para você ver se você está na sua energia sexual negativada, se você está nesse controle, enfim, nos apegos, nessa nhaque inteira. E não é só restringido a mulheres, mas que as mulheres se libertem. Porque eu falo uma coisa, eu até escrevi ontem no texto, é sempre uma frase que eu uso.
O poder, ele só tem força quando ele está nas suas mãos. Se você deu o seu poder da sua vida, da sua liberdade, dos seus pensamentos, da sua decisão para outra pessoa, você não é livre. Não. Então você não tem poder algum, sabe o quê? Sobre o seu livre-arbítrio, porque você deu o seu poder de escolha, o seu livre-arbítrio para outra pessoa. Para quê? Para ser amada? Para ser valorizada, para cumprir uma crença da sociedade, porque o casamento tem que ser a qualquer custo? Não, o casamento ele tem que vir quando ele vem para somar. Qual que é a sua visão de amor? Você tem que ver qual que é a sua visão de amor. É o amor externo ali, que é o que vai trazer a sua felicidade? Ou um trabalho de valorização sua, de impor limites, de não aceitar migalhas, de não deixar entrar dentro de um espaço que é reservado no seu processo individual? E vale para as mulheres e para os homens, hoje em dia muito mais para as mulheres, porque vivemos uma sociedade machista patriarcal que agora não estão aceitando um poder de fala das mulheres que foram caladas, vendo o poder das mulheres, porque os homens estão vendo que há muito tempo foi tirado das mulheres o poder delas, de posicionamento, de fala, de trabalho, da inteligência. Está sendo um espelhamento negativo ali, porque está tendo uma competição. Porque os homens têm, esses machistas têm o quê? Orgulho e vaidade. Eles vão perder para uma mulher? Porque a vida inteira tiraram isso, que as mulheres são como seres se fosse um trono para eles, né? Um troféu, só serve ali para a questão sexual, casa, e é isso. E tem muitas coisas que eu escrevo nesse livro por inspiração no meu processo com o feminino, porque eu passei por isso, passei por submissão, passei por essa questão de machismo nos meus relacionamentos, migalhas, sabe, aceitar menos do que eu mereço, valorização, e é um processo muito difícil, porque você acostuma tanto a receber pouco, que aquele pouco vira muito, e você quando começa condicionado, mas quando você começa a consagrar as medicinas, a ayahuasca, para quem tem um chamado, ou outras ferramentas, tarô, magia, absorva o conhecimento que está chegando em você no presente. O que hoje está vindo, o conhecimento a partir das experiências que eu estou passando e como que eu estou lidando com elas. Fernanda, eu sei que você trabalha muito com o feminino, só que para nós homens é muito difícil para a gente entender as dores das mulheres, entendeu? A gente não tem medo normalmente de andar nas ruas, a gente não tem medo de ser molestado dentro de um ônibus ou de um trem. A gente tem muito menos medos que vocês têm diariamente, né? Eu queria fazer algo diferente. Você passa muitas mensagens para as mulheres. Eu queria que você aproveitasse esse momento e passasse mensagem para nós homens sobre como que a gente tem que mudar as nossas posturas, as nossas condutas, para que esse equilíbrio entre homem e mulher seja melhor, seja harmonioso, entendeu? Que mensagem que você poderia passar para nós homens? Uau! Ótimo, boa. Então vamos lá. Homens, né, sagrados, masculinos, que sustentam também a gente, que tem o positivo de vocês, que a gente honra o trabalho de vocês, que a gente honra a fala, a ação de vocês, a proteção de vocês, e que vocês, a partir do positivo que vocês têm, que nós mulheres vemos e queremos tanto estar com vocês, queremos tanto ajudar e sofremos tanto dentro de relacionamentos, casamentos, enfim, que vocês pudessem olhar para nós mulheres antes, começassem a curar vocês, olhar para suas dores, porque enquanto vocês não começarem a olhar que vocês também têm defeitos, são imperfeitos, não é só olhar e ver, é sentir e assumir, porque muitas vezes o orgulho não deixa, muitas vezes o medo, o autojulgamento também não deixa. Então, quando vocês tirarem essas vaidades, essas coisas miúdas do ego e tomar uma maturidade espiritual e crescer, sair
da sua criança infantil, que todos nós temos, mas para os homens nesse lugar, acolhe as mulheres, receba as mulheres, valorizem as mulheres, valorize a sua mãe, a sua esposa, a sua amiga, as mulheres que estão aí batalhando para poder serem respeitadas, porque elas têm tantos direitos, tanto poder como vocês. E vocês têm muito a aprender com as mulheres, principalmente a sentir, a amar, a olhar para dentro. Então, para vocês verem que não é uma briga, não é uma separatividade, não é uma rotulação, não é ofensas que vai resolver. É o amor, é o perdão, é o acolhimento, é você também entender que as outras mulheres têm as dores delas assim como vocês. Então, a partir do momento que vocês aprenderem a valorizar o feminino, no bom, no positivo, assim como as mulheres, eu falei aqui que eu valorizo vocês na ação, na proteção, no que vocês veem, que provém muitos homens, essa energia que sustenta também a gente, vocês olhem para o lado positivo, porque há muito mais coisas positivas do que essas picuinhas, essas coisas efêmeras do ego. Então, quando tiver isso, esse trabalho, vocês vão auxiliar as mulheres na cura delas também, vocês na sua cura, e a gente fazer uma integração no caminho da evolução. E é o que eu falo, todo conhecimento já existe dentro de você. Desperte, encontre. Está na hora de termos maturidade consciencial e espiritual. Pessoal, eu tinha uma expectativa grande que essa conversa ia ser boa, mas eu não imaginava que ia ser maravilhosa. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Eu quem agradeço. Tenho certeza que vocês vão amar. Sigam Abuelas da Terra. Abuelas da Terra. Fernanda. O seu Instagram, Fernanda Barroso, _1. Fernanda Barroso, _1. Que é o de trabalho. Canal Eu Moção, siga, curta, compartilhe. Mais uma vez, gente, muitíssimo obrigado. Muito agradecida pelo convite. Foi um bate-papo. Espero poder ter passado para vocês de uma forma verdadeira, legítima. Levem o que fizer sentido para vocês dentro do seu crivo interno. Não existe nenhuma verdade absoluta. Estou passando o que faz sentido para mim, o que eu aprendi. E eu quero agradecer à espiritualidade, a esse espaço aqui, Mãos de Luz, onde a gente está fazendo, né, a nossa gravação. Quando você ajuda uma pessoa, você já ganhou, você já fez o seu trabalho. E eu, dentro do canal Emoção, e como homem, você pode ter certeza que eu aprendi muito contigo hoje, tá? Salve sua força. Todos os homens que assistam esse episódio possam aprender muito. Muito aqui, ó. Completude. Sabe? A gente aprende, eu aprendo com você, você aprende comigo. E os defeitos e os negativos, a gente deixa para cada um, não julga e auxilia. Tá tudo certo, com amor, com compaixão, com luz, e vamos que vamos. Arro. Arro.